Salve, salve pessoal, como vocês estão tudo tranquilo? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal CT Corintiano, mais uma vez aqui, informações para vocês aqui, fechou? Bom, todos já sabem, já para quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like monstruoso para incentivar o YouTube a entender que o nosso canal ele é conteúdo relevante e mostrar para mais pessoas, mais live, mais conteúdo, mais tudo, mais vídeo, mano, e é só alegria. Então é o seguinte, tá? Tô dando uma paginada aqui no cenário, tá? Eu estou em obra aqui no meu outro quarto aqui, tá? Eu vou mudar daqui, né, de onde eu tô aqui agora para lá, né, que lá é um pouquinho menor, tem uma acústica melhor, né, dá para mim poder trabalhar lá legal, mas mais tranquilo. Minha esposa tá aqui do outro lado aqui, ela fica me batendo às vezes quando eu tô fazendo live, tô gravando, porque ela diz que eu falo muito alto, mas enfim, tá? Então tô dando uma repaginada aqui. Pois bem, mas não é isso que eu quero falar. Agora eu vou falar com vocês sobre outro assunto, sobre Corinthians, né? Então, o canal é sobre o Corinthians, vamos falar sobre o Corinthians. Bom, todo mundo viu aí que o Corinthians foi condenado a pagar os seus 42 milhões de reais aí a Matias Rojas, né? Algo que já vinha já se arrastando há algum tempo, né? E aí chegou a condenação e o Corinthians foi condenado a pagar os seus 42 milhões de reais aí a Matias Rojas, tá? Vamos dizer que seja 45 milhões de reais aí, né? Por Matias Rojas, contando os juros, né? Pois bem, a diretoria fez uma proposta, né, para os seus agentes e tudo mais, para poder pagar em 2 anos. E como já era desesperado, eles negaram. Eles não aceitaram porque o período é muito longo. Pois bem, o Corinthians, então aí a diretoria Stabile e tudo mais, né, Stabile, diretor financeiro e tudo mais, fizeram um acordo para poder pagar em 6 meses Matias Rojas. Tá? E aí eles aceitaram, obviamente que é um período muito curto, né, para se pagar os 45 milhões de reais a Matias Rojas em 6 meses, certo? Resolvido o problema? Uma parte sim, outra parte não. Por quê? Cara, é muita dívida que o Corinthians tem que pagar em pouco tempo. Lembrando que tem outras dívidas aí, tá? E eu vou só aqui resumir para vocês 5 delas que o Corinthians tem que pagar aí nesse período aí de 6 meses. Primeira, Matias Rojas, 45 milhões de reais. Segundo, Santos Laguna, 40 milhões de reais. E aqui eu coloco uma ressalva que é o seguinte: Stabile, ele deu uma informação dizendo que ele vai pagar o Santos Laguna só no final da temporada, então só no final de 2025. Então ele quer entrar em 2026 com essa dívida zerada. Porém, chegou essa nova aí de 45 milhões de reais do Rojas. Então vamos lá. O Rojas, 45 milhões de reais. Félix Torres Santos Laguna, 40 milhões de reais. Tadjeres, que também já está para estourar aí, né? Na Copa do Garro, 23 milhões de reais. O acordo com o Memphis, que fechou aí para poder pagar até fevereiro. Então são 17 milhões de reais que tem que pagar para o Memphis. E o empréstimo do Maicon, que é de 6 milhões de reais. Então essas 5 dívidas aí giram em torno de 131 milhões de reais quando ele tem que pagar em 6 meses. Lembrando que o do Maicon e do Garro ainda não foram ativadas, mas logo isso vai acontecer, tá? Então assim, o Corinthians tem que pagar algo em torno de 131 milhões de reais em 6 meses. Não tem de onde tirar. Por isso que fez um monte de empréstimo, tá fazendo aí, né? Nós estamos numa situação seguinte, estamos buscando do futuro para poder pagar o presente, mas vai chegar um momento que onde já chegou agora, que não temos mais onde tirar do futuro. E aí, vai se fazer o quê? Bom, se continuar assim, cara, em 1 ano, 2, no máximo, falência total, e aí nós não temos SAF. E o que a RT demorou anos para fazer, tirando do Corinthians em pouquinho, Augusto Melo fez em 6. Na realidade, em 1 ano e meio. Por que eu tô falando isso? Dessas 5 dívidas, 4 são da gestão Augusto Melo. Só o Maicon é da gestão antiga. Tá? Então, assim, Garro, Félix Torres, o Rojas, que é uma pior delas, e o Santos Laguna, cara, são aí do Augusto Melo. Parabéns, Augusto Melo, parabéns a todos os envolvidos, Rubão também, que teve a tua participação há pouco tempo, mas que ferrou mais ainda o Corinthians, né? Então, cara, azedou o molho. Mas, fazendo uma análise aqui rapidinho, eu acho que dá para se fazer, né? Temos uma solução, né, para nesses 6 meses. Eu acredito que deve ter sido essa aí,
a solução que a diretoria encontrou, por isso que colocou um prazo tão longo, tão curto, né, para poder se pagar. E o que eu tô querendo dizer é o seguinte, Copa do Brasil, premiação total vai dar em torno de 100 milhões de reais, um pouquinho mais ali, mas dá nisso daí, 100 milhões de reais, ok? Aí você fala, pô, negão, se ganharmos a Copa do Brasil, nossos problemas já estão resolvidos. Calma, calma, querido, não é bem assim, tá? 100 milhões de reais, premiação da Copa do Brasil. Primeiramente temos que passar, né, do Cruzeiro e, consequentemente, do Fluminense ou do Vasco para poder nos consagrarmos campeões, tá? Feito isso, a gente conseguir levar a Copa do Brasil, maravilha. E aí vem uma outra questão para a gente tem que fazer. Infelizmente não tem jeito, o que é a venda de uma joia da base. Hoje o mais cotado para ser vendido é o Guinegão. Hoje o Guinegão, né, já se fala já numa oferta em torno de 20 milhões de euros, 18 a 20 milhões de euros, né? Possivelmente para o Zenit ou para qualquer outro clube que queira pagar esses 20 milhões de euros. Só que tem um porém. Normalmente quando um clube vem fazer um negócio num valor desse aí e tal, se paga assim parcelado. Ah, vou te pagar em 2 anos, 1 ano e meio, enfim. Então, para o Corinthians poder acertar essa dívida aí a curto prazo que já está aqui, que já está batendo na porta e que pode sim nos prejudicar, o Corinthians vai ter que fazer uma venda à vista, né? E aí vai ter que perder um pouquinho. Então, estou falando aí, chutando baixo, em torno de 16 milhões de euros, que vai dar mais ou menos 130 milhões de reais. Minto, 110 milhões de reais, um pouquinho menos ali, 107, 108, mas vai estar ali em torno de 110 milhões de reais. Lembrando que hoje o jogador mais provável para uma venda seria o Guinegão. Então nós teríamos aí dele aí 80%, né? Então vamos colocar aí pelo menos 90 milhões de reais, tá? E o terceiro ponto, isso aí é para os jogadores prestarem atenção, como é importante parar de escolher os jogos, que acontece o seguinte, a premiação do brasileiro. Se a gente conseguir fechar o brasileiro em 8º, a gente pode ainda arrecadar cerca de 30 milhões de reais da premiação do brasileiro. Só que do 8º para baixo, essa premiação ela cai, e cai muito, né? Então ficaria em torno de, se a gente terminar aí em 12º, em 14º, a gente poderia estar arrecadando só 15, 14 milhões de reais. Então, jogadores, você está vendo como é importante parar de escolher jogos, parar de querer, eu vou jogar esse jogo aqui somente a Copa do Brasil, porque não, cara, a gente tá com aí um transfer ban já ativo, né? Pode chegar mais um, que é o do Maicon, e até o do Garro. Se chegar mais 2, acabou, cara. A gente pode ter aí, a gente pode perder 6 pontos. Se o Corinthians perder 6 pontos, voltaremos a brigar de novo pela zona do rebaixamento, né? A gente vai estar brigando ali para poder sair da zona do rebaixamento. E aí, vai se fazer o quê? Vai se dedicar para poder sair da zona de rebaixamento e não ser rebaixado, ou brigar, ou jogar de verdade como tem que jogar, ficar ali na primeira parte da tabela, pelo menos em 8º, e aí, consequentemente, a gente tentar aí ou conquistar a Copa do Brasil. Tô falando isso no melhores dos cenários, tá? É difícil? É difícil. É impossível? Não é impossível. Dá para acontecer, mas primeiramente tem que haver um comprometimento dos jogadores, os jogadores pararem de escolher os jogos, parar de jogar com frescurinha e jogar com vontade, porque hoje a sobrevivência do Corinthians hoje no Campeonato Brasileiro, na Série A, depende exclusivamente dos jogadores e, consequentemente, aí, o próximo transfer ban, talvez essas dívidas serem liquidadas, depende único e exclusivamente dos jogadores. Então hoje o Corinthians está numa situação muito delicada financeiramente, algo que já vem se arrastando já há muito tempo. E aí a gestão Augusto Melo terminou, né, de sacramentar basicamente a falência do clube. Cara, o Corinthians está numa situação extremamente delicadíssima. O time está na UTI, respirando para os aparelhos, tá? Está sendo colocado antibiótico na veia para poder tentar recuperar o paciente. Nós não temos uma SAF. Eu não sei qual que era a intenção das diretorias passadas de poder cada vez mais
declinar o Corinthians para chegar ao ponto de vender para uma SAF Mequetrefe e aí, meu, os caras faturarem muito dinheiro. Já faturam dinheiro hoje, o Corinthians completamente destruído. Imagine chegar uma SAF lixo qualquer aí e acabar de vez com o Corinthians, tá certo? Bom, o vídeo de hoje é esse, tá? Eu quero agradecer mais uma vez aí todo mundo que pôde assistir, deixou o like, comentou e deixa aqui nos comentários aqui o que você acha de tudo isso, tá certo? Tá errado? Tô pegando muito pesado? Vocês acham que nesses 6 meses aí o Corinthians consegue pagar tudo isso? Não consegue? Vamos falir em 2026? E aí? Que vocês deixam, peço vocês deixarem nos comentários aqui. E um forte abraço, tamo junto e valeu, e eu fui. Mas eu volto, vocês sabem que eu volto sempre, eu tô aí, tô voltando sempre. É nóis, valeu!